Muito boa noite. Boa noite a todos os nossos conterrâneos, nossa terra querida, Central do Maranhão. Nós estamos entrando com alguns minutos de atraso. Nós pedimos nossas cordiais desculpas a você que aguardou até esse momento. É que nós tivemos que fazer aqui alguns arranjos, tomar algumas providências de última hora. Pedimos a compreensão nesse sentido. Você sabe que tudo que é ao vivo realmente tem alguns imprevistos, a gente acaba tendo que contornar uma ou outra situação. Conforme nós havíamos combinado, planejado e anunciado tempestivamente, nós estamos aqui na residência do professor Agnaldo Reis, onde nós iremos entrevistá-lo para que ele fale um pouco para nós sobre o seu trabalho que ele fez, a pesquisa da usina Joaquim Antônio, o antigo engenho central. Nós iremos aqui pelos próximos minutos conversar com ele, ouvir dele como esse trabalho foi feito, quais são as perspectivas de uma possível valorização desse patrimônio, que não é um patrimônio só de Central do Maranhão, é um patrimônio também do Estado do Maranhão, do Brasil e, quiçá, da humanidade. Antes de nós adentrarmos no assunto que será o cerne desta live, eu gostaria de expressar, primeiramente, a minha solidariedade para com todos os centralenses nesse momento de tensão que vive não só o município, como também o mundo inteiro. Infelizmente, por conta dessa pandemia, algo que nós não estávamos acostumados a lidar, estamos agora prisioneiros, dentro de nossos próprios lares e tivemos que nos readaptar a essa nova realidade. A gente sabe que a situação ela é caótica em todos os lugares, em todo o Brasil, em todo o mundo, mas em Central do Maranhão ela ganha um drama a mais. Ganha um drama a mais pelo fato de o município ter sérias e profundas e severas carências na área da saúde. Não é segredo para ninguém de que o município de Central do Maranhão ele não tem um hospital que tenha aparatos, tenha equipamentos para que, em um momento como esse, possa socorrer aos nossos conterrâneos. A situação é complicada, a gente tem colocado sempre aqui em nossas lives que a problemática de Central é maior ainda porque é uma questão que já estamos. E a saúde também de Central passa por essa dificuldade. Eu queria transmitir para vocês, nesse momento, antes de nós começarmos a entrevista, uma palavra de esperança, centralenses. Uma palavra de esperança, de encorajamento, de fé para vocês. Apesar de que a administração pública não ter cumprido aquilo que se espera dela, não ter feito aquilo que se espera dela, nós podemos contar, sem dúvida alguma, com o auxílio de Deus. Deus tem olhado de uma maneira toda carinhosa, especial, para cada centralense. Ele sabe das limitações, das condições socioeconômicas de cada um de vocês. E eu tenho certeza que a sua mão misericordiosa tem sustentado cada família, cada pai de família, cada filho, cada mãe, para que a situação aí não fique ainda pior do que está. Esta semana, infelizmente, um boletim da Secretaria Municipal de Saúde causou ainda mais apreensão, mais angústia na sociedade centralense. Até um dia anterior, o último boletim que a Secretaria tinha publicado, não havia nenhum óbito. De repente, eles publicam um boletim novo, atualizando, e ali foi apresentado que já tinha uma pessoa que havia ido a óbito, vítima da Covid-19. As informações não são precisas, não são claras, e abriram precedentes para muita especulação, muita boataria.
A verdade é que a secretaria se recusa a dar detalhes para que a população venha se precaver, para que a população possa tomar as medidas cautelares necessárias e, desta forma, de um lado, a secretaria afirma que houve essa vítima do Covid, do outro lado, a família, ela contesta essa versão da Secretaria Municipal de Saúde, o que não deixa de deixar evidente uma certa irresponsabilidade da Secretaria em não apurar os fatos devidamente para que possa dar uma informação clara e precisa à sociedade. Infelizmente, no meio desse fogo cruzado está o povo, que não tem recursos para procurar hospitais de ponta, para que, no caso de um surto aí realmente central, tenha onde recorrer. Infelizmente, a situação que vive-se agora em Central é uma situação muito tensa e por isso que eu disse que é necessário que nesse momento nós tenhamos esperança, tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus para que não possamos entrar em pânico. E esse é o momento de termos muita confiança, muita cautela, e não é o momento de desesperar. É o momento de estarmos realmente calmos e confiantes em Deus. Nós temos a mais plena convicção e certeza de que logo, logo essa situação vai passar. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, um laboratório nos Estados Unidos fez um teste com 8 pessoas e essas 8 pessoas tiveram, após a vacina que está em fase experimental, tiveram uma resposta muito positiva. Hein? Os anticorpos, depois que essas 8 pessoas que se submeteram a esse teste foram vacinadas, eles estavam tão numerosos quanto os anticorpos nas pessoas que haviam adquirido o coronavírus e haviam sido curadas. Ainda faltam mais 2 testes e, segundo o laboratório, eles, até o fim do ano, eles terão uma posição final de que essa vacina vai poder ser utilizada ou não. Isso é muito bom, porque anteriormente a própria OMS havia se pronunciado e dito que, na melhor das hipóteses, uma vacina estaria pronta em 1 ano e meio. A ciência tem corrido, tem avançado, e aí já temos uma perspectiva positiva de até novembro, outubro aí, já ter essa vacina em mãos. O teste será feito agora com mais 500 pessoas, para que também sejam avaliadas, e aí terá mais um terceiro teste, e a previsão é essa, que até outubro ou novembro essa vacina já esteja disponibilizada. O Brasil, inclusive, já está na fila para ser um dos países atendidos por essa vacina. Então, vamos confiar em Deus, gente. Vamos acreditar, vamos orar, vamos rezar quem reza, né? Fazendo essas preces aí, para que Deus possa abençoar esses cientistas de maneira que nós possamos ter um retorno quanto rápido. Porque realmente a situação que vive o mundo é desesperadora. Muitos lares com velórios, muitos filhos órfãos, muitas esposas que perderam seus maridos, muitos pais que perderam seus filhos. A situação realmente não é boa, é muito delicada. E nós, assim, torcemos muito para que encontre logo de fato essa vacina, para que essa fase já passe e que o mundo possa retornar o mais breve possível à sua normalidade. Portanto, eu quero aqui estender meu abraço, como sempre faço em todas as lives, aos meus amigos de Central, nos mais diversos povoados de Central. Pessoal aí de Estiva dos Oliveira, Estiva dos Irmãos, do Angelim, do Beleza, Baixo Seco, Bairro da Colônia, Cantagalo, Angelino, Machixe, Jussaral, tem mais aí, né? Não dá para lembrar agora de todos eles. Mas você, onde você estiver sendo alcançado por essa live, sinta-se abraçado, sinta-se recepcionado e tomara que o assunto de hoje possa corresponder às suas expectativas.
Hoje nós queremos dizer a você, estudante de Central do Maranhão, você, professor da EIC Central, você, gestor escolar, coordenador, secretário municipal, prefeito, vereadores, é um assunto que interessa a todos nós. Afinal de contas, é a história do nosso município. E quando se fala em história do nosso município, a gente sabe que esse é um valor imaterial, intangível, mas que tem uma grande relevância para a manutenção de nossa autoestima enquanto centralenses. Eu quero vos dizer que é um orgulho para nós, é uma honra, é um motivo de lisonja para todos nós termos aí em Central do Maranhão as ruínas daquele que foi o símbolo de uma época de glórias de Central do Maranhão. Então você que sempre teve o interesse de conhecer um pouco mais da história do Engenho Central, da usina Joaquim Antônio, hoje nesta live você terá a oportunidade de fazê-lo. Nós iremos então agora conversar com o professor Aguinaldo Reis. Professor, inicialmente, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo e seu espaço também aqui na sua residência para esse momento de enriquecimento histórico para a população do Central do Maranhão. Eu quero dizer para o centralense, gente, que essa live aqui, ela é um momento histórico para todos nós. É a primeira vez que nós transmitimos ao vivo para os centralenses uma entrevista com alguém que pesquisou acerca desse engenho central. Então eu queria pedir ao professor Aguinaldo que desse aos centralenses umas boas-vindas, que desse as suas considerações iniciais, antes que nós começarmos aqui nossa primeira pergunta. Muito bem, nós agradecemos o convite, nós já tínhamos pretensão, né, já tínhamos sido convidados algumas vezes para apresentar, né, resumidamente a história que escrevemos, e agora temos essa oportunidade através aqui do Adelino, e que venha servir, que venha despertar, que muita gente não conhece, né, essa história. E eu tive muito trabalho para fazer isso, né? Não foi fácil, mas foi edificante, foi gratificante e foi feito. E serve para mim, serviu para mim, eu sei que vai servir para todo centralense, para a história do Maranhão. A UEMA publicou 2 vezes a minha monografia, o meu trabalho, primeiro como a graduação, depois como a especialização, e depois publicou em uma revista Novo Tempo, inclusive está na internet, indicando essa revista Novo Tempo, uma revista da UEMA. Então ela considerou, a UEMA considerou, como uma parte da história do Maranhão que ainda não tinha sido contada. Então eu estou gratificado, né, com tudo isso, e por ter escrito essa história, que com certeza é para o município algo super importante, muito importante. Muito bem. Nós queremos dizer a você, companheiro centralense, que caso você queira depois assistir novamente a essa entrevista, ela vai estar disponível no YouTube, vai ficar também disponível na nossa fanpage, você já sabe, @professor Adelino, vai estar também disponível em nosso próprio Facebook, e os grupos de WhatsApp Central, sem dúvida alguma, vão também replicar e você terá acesso a essa entrevista. Professor, então a primeira pergunta que eu acredito que é aquela que muitos querem saber. O senhor não é centralense, o senhor é natural de Santa Helena, é isso? O senhor não sendo um centralense, eu lhe pergunto, qual é o interesse pela história de Central? Bem, eu estava fazendo a minha graduação, e aí todo graduado tem que apresentar uma monografia, e eu estava, de vez em quando, indo à Central, onde morava o meu sogro, e mora alguns parentes da minha esposa, irmãos, e comecei a ter contato com as pessoas, e principalmente com o meu sogro, que contava a história maravilhosa daquela usina, como é que aconteceu, como é que se desenvolveu, como era
as relações entre as pessoas daquela época. Então ele tinha histórias maravilhosas e eu fui também tendo, né, conversa com outras pessoas e muitas dessas pessoas já morreram, né, e é uma coisa que em tempo hábil nós constituímos essa história. E eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que não foi contada, que não está nesse trabalho que eu fiz. Ainda tem a oportunidade de pessoas ainda pesquisarem. Eu mesmo sei de algumas coisas que eu poderia ter falado e eu acredito que algumas pessoas poderão ter a oportunidade de falar dessas outras coisas que não foram faladas nessa monografia. Então, a influência dele, né, do meu sogro, foi fundamental para eu trabalhar, para eu pesquisar esse assunto e tornou-se uma história maravilhosa. Ok, é importante esse esclarecimento porque o professor Aguinaldo, ele não considera que ele esgotou toda a história. Ele reconhece que há dados que talvez ele mesmo desconheça, que talvez você saiba, né? E pode até nos ajudar transmitindo tais informações. O trabalho de pesquisa, professor, é um trabalho sempre complicado, né? É um trabalho também que exige demanda de tempo, né? Recorrer a fontes. Eu lhe pergunto, como foi feita a pesquisa? A pesquisa, né, a bibliográfica e a pesquisa de campo. Então, a bibliográfica não foi fácil. Nós tivemos muita dificuldade, pesquisei em muitos livros e achava coisinha pouca em cada um desses livros. E, então, constituí uma bibliografia, como está no trabalho, pegando Caldeira e pegando Gaioso, pegando Viveiros, pegando Paulo Oliveira, principalmente. Consultei também o Arquivo Público do Maranhão para constituir essa história, para ter uma fundamentação teórica, né, baseada em fatos, né, baseada em dados bibliográficos. Mas uma outra coisa mais importante do que essa foram as fontes orais, que ainda conversei com pessoas que eram netas, né, de pessoas escravas que haviam sido escravizadas, pessoas que tinham história muito ainda presente nas suas mentes. E foi muito bom ter conversado com essas pessoas. Já faz bastante tempo que isso foi feito. Imagino, então, ter visto que muitas pessoas dessas já morreram. A história está, né, se diluindo nesse sentido oral, mas ela ficou escrita. Então, eu acredito que é uma contribuição para o município de Central, essa história, esse trabalho que eu fiz, porque as pessoas vão passando, mas esse trabalho ele vai ficar, né, para todo o tempo, é a história do município. É realmente um legado que a gente espera que não seja apagado, professor. Eu até apelo aqui para as autoridades competentes central do Maranhão que olhem com carinho para esse trabalho, professor Aguinaldo, porque é um legado de um valor assim inestimável. Não estava aqui no nosso script, mas eu queria perguntar assim, em que ano foi feita a pesquisa? Você lembra? 1997. 97. 97 eu fiz a primeira pesquisa que foi da minha graduação. Certo. Aí em 2006 eu refiz esse trabalho com o trabalho de especialização em História do Maranhão. 97 para cá vão-se 23 anos, é isso? 23 anos. Como eu falei no início, a importância que tem esse trabalho, né, que a UEMA considerou. Eu fiz o primeiro trabalho, aí o UEMA colocou na internet. Aí depois eu fiz a revisão desse trabalho, fiz uma nova redação de muitos pontos, e a UEMA pegou e colocou novamente, né? Quer dizer, tirou aquela antiga e colocou a nova, já da especialização em História. Fiz uma atualização, né? Muito bem. Isso mostra que a Universidade Estadual do Maranhão deu valor ao seu trabalho. Isso é muito importante. E aí, professor, eu lhe pergunto, a famosa usina Joaquim Antônio, qual é a origem da usina Joaquim Antônio? A indústria açucareira, né, a monocultura do açúcar, ela veio para o Brasil em 1533, autorizada. Em 1534 começa, né, o engenho do senhor governador, em São Vicente, São Paulo.
E aí, para chegar no Maranhão, foram quase 100 anos para chegar no Maranhão. Então, 1533 para 1622 que chega no Maranhão. Quase 100 anos. Quase 100 anos. Aí, o que acontece? Implantam no Maranhão. Só em 1681, ela vai chegar à região de Guimarães. Ela ficou todo esse tempo aqui nessa região de Itapecuru-Mirim, de Itapecuru, a região do Itapecuru. E aí depois chega, né, em 1681, vai para aquela região. Certo. E aí em 1860, veja bem, né, 1681, o engenho que chega naquela região, a indústria açucareira, só agora em 1860 que a usina Joaquim Antônio vai ser implantada. Joaquim Antônio é um jovem, né, como diz o Viveiro, né, um grande autor da história do Maranhão. Ele disse que Joaquim Antônio era um jovem, né, que saiu para estudar fora, saiu para estudar na Holanda, estudou engenharia hidráulica, naquela região do Guimarães, porque toda aquela região era Guimarães, né, central, tudo ali pertencia a Guimarães. Ali havia 25 engenhos, todos eles chamados de molinete, que eram engenhos movidos a tração animal. Então, Joaquim Antônio inovou. Ele estudando uma engenharia hidráulica na Holanda, quando ele chegou, ele plantou um engenho hidráulico. E aí ele fez toda aquela estrutura, né, o grande açude que tem ali, aquela várzea, né, para transportar mercadoria, para transportar lenha, para transportar cana. Então ele inovou aquilo ali. Então assim vai surgir, né, surgiu a usina Joaquim Antônio. Primeiramente chamada de usina Joaquim Antônio, depois vai ser transformada em engenho central. Certo. E é essa exatamente que é a nossa próxima pergunta. Por que a usina Joaquim Antônio foi transformada em engenho central? A produção açucareira no Brasil, ela vinha perdendo, né, cada vez mais espaço. Então, a produção lá fora, né, que o Brasil havia sido campeão de produção de açúcar mundial. Mas aí começou a perder espaço, começou a perder qualidade, e aí lá fora começava a evoluir. Aí o que aconteceu? O imperador determinou que houvesse implantação de novos engenhos, que foi a implantação da usina de Santo Antônio. Aí quando mais tarde, veja bem, o governador, né, o presidente da província do Maranhão, concedeu um empréstimo de R$500 mil para qualquer pessoa que tivesse engenho e quisesse transformar em fábrica central. Então significava que ele ia produzir o açúcar de maior qualidade. E aí eles emprestaram. 5 engenhos no Maranhão tomaram empréstimo, mas só 2 funcionaram, que foi o engenho de São Pedro, né, de Pindaré, em 1884. Ele foi implantado lá, né, transformado em fábrica central, e depois chamado de engenho central. E a usina Joaquim Antônio, transformada em 1892. Então, uma coisa interessante, né, que a gente pode ver aí, que o engenho de São Pedro, lá em Pindaré, ele foi transformado em engenho central antes da abolição da escravidão, em 1884. Sim. E o engenho... Né, a abolição foi em 88, né? A abolição foi em 88. Né? E aí o engenho, a usina Joaquim Antônio, foi transformado em engenho central em 1892. Tá, então, no caso, a usina Joaquim Antônio foi transformada após a abolição. E Pindaré foi antes. Antes da abolição. Muito bem. Esse detalhe que você falou foi bem interessante, que entre os 5 engenhos que pegaram o empréstimo, só 2 ligaram. Só 2. Central do Maranhão e Pindaré. Pindaré. São Pedro. Muito bem. E aí, quais foram, professor? Quais foram as medidas que foram tomadas para o funcionamento do engenho após a abolição? A gente sabe que a abolição para os engenhos naquela época, né, para os senhores de escravo,
foi algo que eles não estavam preparados, né? Mesmo sabendo que um dia viria isso, eles não estavam preparados. E o Joaquim Antônio ele tinha um filho chamado Roberto Viana, né? De Sarviana. Ele estudava em Lisboa. E aí o que ocorreu? Antes da abolição, né, da Princesa Isabel assinar a Lei Eu Áurea... interrompendo, mas já interrompendo, porque eu fiquei curioso. Roberto Viana era filho de Joaquim Antônio. Rapaz, eu não sabia. Então aquela escola lá, Roberto Viana, é uma referência a ele, sim. É o filho dele, né? Então, veja bem, ele estudava em Lisboa, né? E ele ficou sabendo, então, que a Princesa Isabel ia assinar a Lei Áurea. E aí ele mandou aviso, né? Mandou comunicar ao pai que ia acontecer. Aí o que acontece? O Joaquim Antônio, ele tem estudado na Europa, ele tinha uma mentalidade abolicionista. Né? Mesmo sendo senhor de escravo, mas ele não tratava os senhores de escravo, os escravos, exatamente como outros tratavam, né? Que tratavam com maltratos e tal, aquela coisa. Então ele tinha uma certa brandura com os escravos, porque ele havia sido influenciado lá. Então ele estando aqui, os escravos gostavam dele, demonstraram que gostavam dele. Então ele recebeu a notícia de Portugal, do seu filho, que haveria essa lei, seria assinada em breve. E aí ele falou para os seus escravos, olha, isso aí vai acontecer, uma lei que virá liberar vocês, libertar. Então, tem alguém que quer comprar vocês, eu vou vender vocês para o Senhor, e quando a lei for assinada, vocês voltam. E aí o que aconteceu? Ele vendeu os escravos para o Senhor amazonense, eles foram para lá, né? Quando foi assinada a lei, eles voltaram e se reintegraram no engenho, não mais como escravos, mas como trabalhadores livres. Né? Sim, rapaz, que detalhe interessante da história. É por isso que eu digo que é necessário que se faça um resgate dessa nossa história, porque é uma história linda. É uma história linda. E eu tenho certeza que muitos centralenses estão que agora nos acompanhando, você aí, Central Maranhão, que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você está sendo enriquecido com essas informações. Porque são coisas que a gente não conversa assim no dia a dia, até mesmo por falta dessa informação. E quando a gente ouve histórias tão bem contadas, como essa pelo professor Aguinaldo, a gente sente aquele orgulho pátrio, né? Nosso espírito patriótico, né, da nossa terra realmente é mexido. E a história de Central ela é muito mais bela do que muitos imaginam. A gente lamenta muito mesmo pelo fato de muitos centralenses desconhecerem as riquezas e as belezas dessa linda história. Eu tenho um sonho que, muito em breve, essa história possa estar registrada em um livro e possa ser distribuída assim gratuitamente nas escolas municipais de Central, que em Central tenha futuramente uma biblioteca e que essa história seja preservada, porque realmente é uma história que nos encanta e que muitos municípios queriam ter, né, uma história para contar com o perfil da história de Central do Maranhão. Muito bem, continuando aqui nossas perguntas ao professor Aguinaldo, eu lhe pergunto, professor, quais foram os sucessores, então, do Joaquim Antônio? Quem sucedeu ele, então, na linha do tempo aí? O Joaquim Antônio passou quase 100 anos, né, administrando, 80 e poucos anos, né, ele passou administrando o seu empreendimento. E as pessoas de Central, antiga, né, ainda conheceram, bem recente, né, na mente deles, essa questão da administração do Joaquim Antônio. Mas aí depois do Joaquim Antônio, o próprio Roberto Viana veio e assumiu. O filho dele, no O caso. filho dele. Okay. Mas ele talvez, por não ter muita habilidade, né, no trato com empregados e tal, não teve bom êxito, né? E logo ele vendeu, passou para o Viveiros. Então o Viveiros era um empresário que, né, tentou levar adiante, colocar para funcionar de modo produtivo, mas também não teve bom êxito nesse empreendimento dele. Aí vendeu para o senhor Abelardo. E o senhor Abelardo é um dos personagens que o povo de Central mais conhece, né? Quer dizer, ficou, depois de Joaquim Antônio,
o Abelardo Ribeiro é um dos Vem personagens Viveiros, aí vem o do Abelardo. 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 E como foi a iniciação do Abelardo? A do Abelardo talvez tenha sido a que mais envolveu pessoas, né? Então, o Abelardo, ele não morava lá, o Abelardo morava aqui em São Luís. E aí ele deixou lá um gerente que era muito enérgico, né? Era o Januário. Januário. Né? Então, o Januário era muito enérgico, né? Lá mesmo o engenho, o sistema não sendo mais escravista, mas ele usava com mão de ferro, dirigia ali, mão de ferro. Então, nessa época, houve uma base de 700 pessoas envolvidas no trabalho do engenho central. Então, por que engenho central? Né? Porque a produção que a gente já falou antes, que não era suficiente, que não era boa, então todos aqueles engenhos que estavam ao redor por ali produziam o seu açúcar bruto, né? Sim. E aí traziam para lá para ser refinado. Okay. Então, veja bem, Central era o centro ali econômico daquela região. Então, isso fez com que movimentasse ali e tivesse um bom êxito. Então, o Abelardo, né? A história do Abelardo é super interessante. O Abelardo as pessoas falam, né, a respeito dele envolvido com o tráfico. Então, houve um momento em que, na época da Segunda Guerra Mundial, né, o Getúlio Vargas ele custou entrar na guerra, quer dizer, levar o Brasil à guerra. Por quê? Porque o Getúlio Vargas estava em dúvida, ele era adepto, né, gostava do sistema fascista. Então ele estava pensando em ficar do lado do Hitler, né, do lado do Mussolini. E aí o que aconteceu? O povo brasileiro começou a pressionar e ele então resolveu entrar do lado dos aliados dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas nesse período da indecisão de Getúlio Vargas, ele começou a comercializar com os alemães. Quer dizer, não tinha nada ilegal, né? Naquele momento, porque Getúlio Vargas ainda não tinha se decidido aquele lado se posicionado, né? Então, dizem, né, a história mostra aí que submarinos vinham pegar nessa região toda, pegar mantimentos, né, alimentos. E o Abelardo, lá no sistema dele, no Januário, né, fazia arrecadação dos alimentos, né, quer dizer, comprava alimentos, inclusive a questão da feira, o resto, né, o que sobrava da feira, ele arrecadava tudo, comprava, e ele abastecia esses submarinos alemães. E aí quando chega um momento que a guerra, o Getúlio Vargas já se posicionou, ele vai continuar, né, do lado de oferecendo materiais, oferecendo suprimento para a Alemanha, e aí vai ser algo que a polícia vai combater e vai acabar com a fuga do Abelardo. Certo. Dizem que ele tinha uma fazenda em Cajapió e ele fugiu, né, de São Luís para Cajapió para não ser pego. Sim, sim. Tem uma pergunta, que eu acho que essa aqui é a pergunta que 101% dos centralenses estão esperando aqui na nossa live. Que é a próxima pergunta. A Feira de Central, professor Aguinaldo, ela é uma feira tradicional, é a mais tradicional feira daquela região ali do litoral ocidental maranhense. Não tenha dúvida alguma. Eu não sei se eu estaria exagerando se eu dissesse que no Maranhão tem alguma outra feira mais tradicional do que a Feira de Central do Maranhão. Eu digo isso porque, primeiro, porque eu nasci em Central e eu nasci em 1976 e eu quero aqui fazer um resgate de minhas memórias enquanto morador de Central, as minhas reminiscências. Quando eu era criança, lá em Central, eu me lembro muito bem que aos domingos, o domingo era o dia mais esperado da semana, era um dia especial. Hoje as coisas deram uma mudada com relação
aos meus tempos lá, né? Mas eu me lembro que naquele tempo, quando você ia para a feira, você colocava a sua melhor roupa. Lembro muito bem, era domingo, aí minha avó Silica, lá no bairro da Colônia, que me criou também com os meus irmãos, quando nós íamos para a feira, nós colocávamos a melhor roupa para ir para a feira. Então colocava ali a calça, o sapato, pintava o cabelo, perfumava e assim as pessoas se vestiam, né, para ir para a feira. Era só os domingos. É interessante que essa é uma outra peculiaridade de Central, é que a feira só funciona aos domingos, né? Geralmente a feira é aberta de domingo a domingo, né? Mas lá em Central tem essa peculiaridade. A feira só funciona até hoje, só funciona aos domingos. Muito embora a gente já fez uma consulta e alguns centralenses defendem que a feira deveria abrir mais dias na semana. Alguns acreditam que deve se manter a tradição de funcionar só aos domingos, mas a maioria dos centralenses acredita que a feira deveria funcionar mais dias na semana. Então a feira, ela realmente é uma feira assim tradicional. E hoje ela agrega pessoas de vários lugares da região, tá? Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como que surgiu a feira de Central, Sagnal? Qual é a história do surgimento daquela feira? Você poderia nos explicar? Veja bem, após a abolição, em 1888, os trabalhadores, né, que tiveram a sua liberdade, eles passam agora a ser assalariados. Então, o senhor de engenho, ele dava alimentação para os trabalhadores, e a partir então da abolição ele passa a assalariar e eles passam a comprar a sua própria alimentação. O Januário que colocou uma cantina, né, um comércio, e aquele foi o primeiro local, né, de venda, aquele local. Então, após a abolição, vieram pessoas do Ceará, vieram pessoas do Rio Grande do Norte, e vieram pessoas de várias partes da Baixada Maranhense para trabalhar no engenho. Então, nesse momento aí, começa, né, a feira. As pessoas, então, começam a trazer os seus produtos, né, pecuaristas, pescadores, agricultores, começam a trazer esses produtos. E aí eles começam a vender e encontrar quem compre. E aí também começa a vir pessoas de várias partes do Brasil, inclusive em Pernambuco, né, tem relatos, né, que vinha pessoas oferecer. Não só naquela época, mas até mais ou menos uns 20 anos atrás, ainda tinha pessoas que vinham. Aliás, até hoje, né, eu acho que tem muita gente que vem de outros estados vender ali naquela feira. Mas aquela feira, então, atraía pessoas de várias partes do Brasil para vender e atraía pessoas de toda a Baixada ali para comprar. Eu me lembro que, quando eu morei em Santa Helena, eles alugavam carros para vir em Central comprar mercadoria, né, fazer compra. É como se fosse ir ao supermercado hoje. Então, a importância daquela feira começa, então, após a abolição da escravidão, e ela vem, né, já teve o seu ápice, foi na época do Abelardo. Sim. Então, essa feira, tem algumas pessoas que já destacaram alguma coisa a respeito dela, mas ela funcionava, naquela época do seu início, ela funcionava ao sábado e domingo. Sim. Os trabalhadores trabalhavam até ao meio-dia do sábado, e aí já estava lá as pessoas vendendo as suas mercadorias, e ficava até domingo. Então hoje funciona só ao domingo, mas naquela época funcionava os 2 dias. Olha, essa informação ela é importante. Não sei quantos sabiam, eu pelo menos desconhecia, que antes ela funcionava aos sábados e aos domingos, né? Eu queria abrir aqui um parênteses, nós temos tempo ainda, para, antes de fazer as últimas perguntas para o professor Aguinaldo, queria fazer aqui uma observação sobre esta feira, né, nos dias atuais.
boa parte dos centralenses, eles reclamam, professor, que a maior parte da receita dessa feira não fica em Central. É uma situação que se arrasta por muitos anos, e é quase que unanimidade entre os centralenses da falta de uma política voltada para resolver essa situação. Então, por exemplo, eu já assisti uns 2 vídeos no YouTube onde um cidadão entrevista ali os feirantes e ele está perguntando de banca em banca o nome e de onde ele é. É incrível. De cada 10 feirantes, 2 ou 3 é de Central. O restante é Arari, Turiaçu, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães. Então, não é nenhuma. Aqui não se trata aqui de uma política de protecionista, não é isso. Não é querer dizer que só os centralenses podem vir na feira. Mas parece que a feira secular, tradicional, tem levado a receita, ou seja, os haveres, os lucros do comércio daquela feira, para outros municípios. Ou seja, o capital, o dinheiro dos centralenses estão indo para outros municípios. Ou seja, quem está vendendo na feira não são centralenses. E aí a gente sabe que isso aí, gente, não é preciso ser estudante de economia, não é preciso ser estadista. Qualquer lugar, qualquer país, ou estado, ou município, que ele é mais importador que exportador, ele está fadado ao fracasso nessa economia. Na verdade, eu vou entrar aqui no assunto porque envolve a feira, né? Uma das coisas que influenciam no desenvolvimento de um lugar é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB nada mais é, vocês devem saber, que é o somatório de todas as riquezas que aquele lugar produz. E para que Ok, dos 10 municípios que compõem o litoral ocidental maranhense, vocês podem ter certeza disso. Central do Maranhão é o que tem o menor PIB per capita. Esse dado não é animador, pelo contrário, ele é desesperador. O nosso município tem o menor PIB per capita entre os municípios do litoral ocidental maranhense. Os fatores que concorrem para isso são vários. Sem dúvida alguma de que o fato de a Feira de Central ter mais vendedores de outros municípios do que de próprio Central é um fator que tem o seu peso na balança para que nós tenhamos, então, esse menor PIB. Uma outra reclamação que os feirantes fazem é da taxa, o valor da taxa, que é cobrado de cada feirante ali aos domingos. Não só o valor, como a forma como é cobrada essa taxa desses feirantes. Por exemplo, quem vende limão na feira, às vezes, paga um valor que o lucro da venda é insignificante, é irrisório. E a maneira como também essa taxa ela é cobrada, ela é totalmente irregular e fora dos padrões. Tá? Então fica aqui o nosso registro, apelando então aí à Prefeitura Municipal de Central do Maranhão que reveja essa situação. Né? Estudar uma estratégia de como melhorar para que mais centralenses possam vender na feira e assim o dinheiro possa circular em Central do Maranhão e não ir para fora. Essa é uma questão que eu acho que é reclamada por muito tempo. Está na hora, sim, eu não sei qual é a secretaria que administra a feira, se é a agricultura, se é o Edir, que é o secretário de Agricultura, que se for ele que estiver nos ouvindo, senhor secretário, por favor, atenda a essa demanda, porque ela é relevante, sim, para a Central. Teve aqui um internauta, Sarinão, que nos mandou uma pergunta. Se o açude tem alguma ligação com o engenho central, se o açude de Central tem alguma relação com o funcionamento do engenho. Não sei se
Essa pergunta entrou na sua pesquisa, mas se tivesse, podemos responder se o açude de hoje, quer dizer, o que sobrou do açude, né, tem alguma relação com o antigo engenho central. Ah, com certeza, né? Então, naquela região, como eu já falei, os engenhos eram chamados mobinetes, movido ao animal. O animal, então, era a junta do animal, ele ficava rodando o moinho. Moinho, sim. Então, o Joaquim Antônio, ele inovou. Ele chegou e construiu aquele açude, né, um super açude, talvez um dos maiores da sua época, com certeza, e até hoje é um grande açude. Sim. Então, foi construído para que a água pudesse, né, ser utilizada para mover os moinhos da usina. Sim. Então, com a tecnologia que ele tinha, né, de ser um estudante de hidráulico, um estudante de engenharia hidráulica, então ele utilizou. E tem também na várzea, né, ali acho que eles chamam vala. Sim. Quando a pessoa percebe ali, vai lá, percebe que tem valas cortando. Né, de 50 em 50 metros tem uma vala, de 50 em 50 tem outra. Então, ali o campo quase todo é cortado por valas, que era também para manutenção de um tipo de cana, que ela não se dava muito, né, no solo muito duro. Então, ele fez aquele tipo de fertilização do solo, para manter aquela cana que era mais produtiva e que era melhor. Ah, tá. Muito bem. Então, tá E a questão do transporte também, né? Uhum. Ali para utilizar, para levar cana, para levar lenha. Apesar de eles fazerem muito isso com um sistema de trilhos também. Então, quer dizer que a via de escoamento na produção era... Que levava para o Rio Bandeira. O Rio Bandeira, né? Ah, ok. Então era uma hidrovia, né? Muito bem. E então nós queremos fazer a última pergunta, que seria: quais foram as causas da falência do engenho central? Por que o engenho faliu? É uma questão assim histórica, né? Que a gente pegar desde o seu começo, né, do surgimento do engenho central, né, que aí você tem a fase da usina Joaquim Antônio, aí depois você tem a fase da transformação em engenho central. Então, a transformação em engenho central já é ligado ali com a abolição. Aboliu, ele depois vão fundar. Então, a abolição da escravidão pegou despreparado muitos engenhos, né, engenheiros, né, dono de engenho, né, e bem atrás. Mas depois aí vem, né, durante todo o tempo, o engenho, ele deixou de produzir açúcar, em 1892, ele deixa de produzir o açúcar, ele passa a produzir só cachaça. Então ele passa praticamente 10 anos produzindo cachaça. E durante esses 10 anos que ele produz cachaça, tem muitos acidentes, porque aí o álcool, né, a cachaça é mais inflamável, então teve muitos acidentes ali. E aí essa questão do fornecimento também de matéria-prima. Os outros donos do engenho, eles já não queriam mais fornecer o açúcar que eles produziam, o açúcar bruto, para serem refinados, né? Quer dizer, já tem uma falta de matéria-prima, a lenha também já é mais escassa. Então, são várias coisas assim que vai acontecendo. A questão do próprio Abelardo já não está mais, né, envolvido ali, já está refugiado, não está mais. Né, então, também são causas que levaram a essa falência. E quando chega em 1870, 1972, aliás, 1972, o seu Saturnino, que foi um dos entrevistados, né, que eu entrevistei, falei com ele, ele me disse: olha, eu fui responsável de demolir o engenho central. Então, alguns empresários pernambucanos, eles compraram, né, o maquinário, né, para levar para lá. Não sei se eles iam recuperar, mas contanto que esse Saturnino foi a pessoa que foi encarregado para desmontar o maquinário, em 1972. E aí chega ao fim a funcionamento então do engenho central. E hoje o que nós temos ali é apenas
a chaminé que resiste, né, às intempéries do tempo, como chuva, vento, sol. E ele também é vítima de um abandono, né, por parte do poder público, né, porque não se sabe de nenhuma obra concreta que foi feita para que ele estivesse até hoje ali em pé como uma testemunha viva de uma época de glória no município central do Maranhão. Porque havia sido bem feito, né? Bem feito, né? Eu já visitei o engenho lá da Guilherme, isso é uma restauração. Não para funcionar, mas como ponto turístico, né? Como ponto turístico, então é uma beleza lá. Você chega lá, você vê o chaminé, é muito maior do que essa daqui, de central. Você vê um galpão muito grande que fizeram também para como feira. Sim. Não é assim, no ar livre, a feira de lá, naquele espaço. Então é uma coisa muito grande e muito bem preservada. E eu sempre que eu passo ali, eu fico pensando que a gente sabe que existe toda uma burocracia em torno de conseguir recursos para você revitalizar aquilo ali, mas eu acho que o mínimo que a prefeitura poderia fazer era interditar aquela área, né? Porque você vê que ali é um lugar aberto, lá embaixo ali, por trás da feira, ainda tem umas pilastras ainda que estão em pé ali, feitas daquela época, mas assim, o espaço, professor, ele é aberto, ali animais entram por ali, pastam, pessoas lançam excrementos fecais ali, o local está realmente abandonado, não tem nenhuma ação por parte da prefeitura para que seja preservado, né? Quem sabe ali um muro, né, em torno do local, até que se consiga recurso para pensar-se em fazer dali um lugar realmente de turismo para aquela região. É com muita dor e com muita consternação que a gente observa a negligência por parte do poder público para com essa riqueza, esse legado para a história do município, né? Para a história do próprio Maranhão. Tem uma pergunta de um internauta falando da igreja católica. Qual é o nome da igreja lá? A igreja de Nossa Senhora? Da Conceição. Aquela igreja ali também é da época, né? Na verdade, até sempre ao lado do engenho tinha uma capela, né? Tinha uma igreja, né? E os paredões da igreja que denotam a sua antiguidade. Eu não sei se tem alguma coisa na sua pesquisa que fale dessa igreja, que tem alguma coisa ali. Tem, até inclusive no chão dela, o Josivaldo pode tentar, ele está aqui no meio que fora aqui da nossa. Mas assim, lá no chão, professor Guinaldo, tem um nome no mármore que são dois. O que foi ali? Eu não sei dizer se o Josivaldo sabe alguma coisa sobre ali. É uma família, né? Mas enfim, o que você poderia dar assim, uma pincelada sobre essa igreja? Qual é a relação dela com o engenho, com a história de Central do Maranhão? O prédio da igreja foi construído. Então, é do século 1818? 19. 19, né? Ou seja, 2 séculos atrás. De 800 a usina. Então, logo ele. Porque todos os donos de engenho, senhor de escravo, sim, eles têm uma responsabilidade, né, com o Estado, uma responsabilidade com o Império, de manutenção da Igreja Católica, da fé católica, da manifestação católica. Então, mesmo o Joaquim Antônio, às vezes, permitindo que eles manifestassem as suas crenças, né, as suas folclóricas e tal, aquele negócio todo, que trouxe da África, mas ele tinha a responsabilidade de ter uma igreja e ali convergir, ali as pessoas se congregarem. Então, essa igreja, inclusive, eu não está na minha pesquisa, mas eu ouvi falar que esses nomes que estão lá na igreja são os túmulos do Joaquim Antônio e da esposa. Isso. Né? Eu queria falar, mas fiquei. Mas eu não está no meu trabalho. Sim, então, sim, por isso que eu disse que além disso, tem muitas outras coisas que não estão no meu trabalho, que são importantes também. O meu trabalho eu acho excelente, mas eu sei que não é completo, eu sei que precisa de
mais pesquisa e tem muitas outras coisas que pode ser pesquisado. E aí o que ocorreu na história daquela igreja a partir dali, né? Quer dizer, em determinado momento aquela igreja foi abandonada. Cresceram matos por cima e tal. E veja bem que na época do João Castelo como governador do Maranhão, ela foi restaurada, aquela igreja. Ela estava assim quase que abandonada. Pessoas ainda entravam e ainda iam lá, mas havia um abandono do espaço físico externo. Sim, então, no governo de João Castelo, ele restaurou aquela igreja. Olha, interessante. Eu, na verdade, ali fica, nós temos aqui um engenho, mais à frente a igreja e... Do lado a casa... Então, essa casa ali que chama de gerência é uma curiosidade minha. O que era essa ali, na verdade? Era a casa do Joaquim Antônio? Não sei. Você tem uma informação sobre a gerência ali? Ali ficava a gerência e morava também, né? Sim. O senhor e o engenho moravam lá. Eu acho que o nome gerência é por causa de, principalmente porque é ali que ele se administrava. A gente pode até dizer que esse triângulo ali, professor, o engenho, gerência e igreja, forma ali um triângulo. Ou seja, claro que em menor proporção, mas aquele espaço ali seria o centro histórico do Central do Maranhão. É verdade. Né? A frente do galpão, né, é bem visível, que era para quem vai para aquela vila, como é o nome lá. E do outro lado? Aonde? A colônia, vai da colônia. A frente do galpão do engenho era quem vai para a colônia. Ah, tá. Aquela... Mas conhecia essa informação. Você pode ver as colunas, né? Sim. Então, é uma das coisas que, por exemplo, lá no Pindaré, que foi um engenho onde primeiramente teve energia elétrica, foi lá em Pindaré, no engenho. Mas não restaram colunas, né? Restou a chaminé. Sim. Mas não restaria em Central, resta a chaminé e as colunas ainda. Muito bem. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, porque para mim foi muito enriquecedora essa live. Merece realmente ser valorizada. E eu acho que já existem pessoas ali em Central que buscam valorização daquele espaço. Tem a professora Alicélia, é isso? É uma militante, inclusive eu acho que ela está assistindo essa live nesse momento, se não tiver vai ver depois. Alicélia, teu trabalho em prol do reconhecimento desse patrimônio de Central, ele é válido. Eu espero que a você some-se outras pessoas e esperamos que logo, logo, todo esse complexo ali histórico possa ser respeitado, ser visitado. E eu digo, professor, que no momento que houver uma conscientização por parte do poder público, tanto municipal quanto estadual, porque também o governo do estado deveria também investir naquilo ali, como o governo federal, isso vai elevar o nível econômico do Central do Maranhão, porque o turismo ele traz na esteira outras economias. Quando você potencializa o turismo, você potencializa os restaurantes, os hotéis, não é isso? O comércio local. Então é uma questão de você amar a terra, amar Central, para que você possa resgatar essa história e colocar Central na rota do turismo brasileiro. Tá? Professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito válida. E não temos, assim, em dinheiro como lhe pagar por esse momento. Mas Deus tem endividado demais. Né? Todo mundo Deus te pague, né? Deus está muito endividado, né? Foi um privilégio, né, poder compartilhar um pouco. É claro que são 50 e poucas páginas, 59 páginas. A gente resumiu muito pouco, né, pouca coisa que falamos. Mas já dá uma ideia, né, que é a importância essa história para o município, para o Maranhão, para o Brasil. Ok. Você pode encontrar esse trabalho do professor Aguinaldo, ele está disponível na internet, tá, pessoal? Você colocando lá no Google, lá está em PDF. Eu tenho ele salvos. Eu vou reproduzir, com a autorização aqui do digníssimo professor, 10 impressões. Na próxima live a gente vai sortear. Eu falei perguntas, na verdade, sobre essa live aqui, algumas informações. Quem responder, nós vamos estar dando de presente para você um exemplar dessa rica e bela história. Nosso muito obrigado
Nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Central do Maranhão, Dança Já.